Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre uma mudança que ocorreram no cadastramento domiciliar aqui no ESUS, né? Em vista que a gente teve uma atualização de versão agora recentemente, então a gente teve algumas mudanças aqui e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Então, bora pro vídeo! Então pessoal, antes de iniciar o vídeo aqui, esses recadinhos básicos, né? É possível se inscrever e deixar o like, porque quanto mais as pessoas se inscreverem e deixarem o like nesse vídeo aqui, mais o YouTube vai mostrar ele para outras pessoas, né? E assim a gente vai conseguir acessar outros ACS de todo o Brasil, para eles ficarem bem informados, né? A gente vai fazer esses vídeos mais tutoriais agora sobre essas mudanças que ocorreram na última versão da atualização. Então, quanto mais vocês se inscreverem e deixar like, mais a gente vai atingir outras pessoas para elas também ficarem bem informadas e saberem como é que elas têm que agir a partir de agora no ESUS, nessa questão de cadastro domiciliar, cadastro individual, as mudanças que a gente pode fazer ali, que a gente vai ver na sequência dos vídeos. Bom, então hoje eu vou ficar recluso aqui, essa imagenzinha menor, tá? Não vou ficar no vídeo inteiro, porque eu preparei uma apresentação aqui para nós irmos nos guiando através dela. Então, nós vamos falar sobre essa nova forma de fazer cadastro domiciliar no ESUS. Pronto, pessoal, então eu estou aqui no nosso PEC, né, onde a gente tem acesso ali. Uma coisa relevante que é necessário e muito importante que as pessoas façam agora, a versão do PEC agora, ela possibilita a gente fazer o login através do nosso gov.br, tá? A versão 5.3.2 tem essa disponibilidade, a versão anterior já tinha, acho que acredito que boa parte do Brasil já tenha acesso a essa versão. Então, de preferência, sempre faça o seu login pelo gov.br. Ele dá acesso a funções extras que a gente vai ver nos próximos vídeos, né, que também é importante para a gente fazer umas atualizações nos dados dos nossos pacientes. Bom, então eu estou aqui no PEC, a gente tem acesso então aqui a essa parte de acompanhamentos aqui. Ó, se a gente vier aqui, ó, deu o nosso menuzinho lateral aqui, então a gente vai ter aqui a questão de acompanhamentos e território, né? Então vai ser a parte nova que a gente tem acesso. Antigamente, quando a gente queria fazer um cadastro domiciliar ou essas questões de atualização, verificação, né, retirar pessoas, a gente tinha aqui no CDS, cadastro domiciliar e territorial. Aquele mecanismo, ele ficou apenas de visualização e busca de informações. Tá? Se eu abrir o CDS lá e digitar um endereço ou um responsável, eu vou só conseguir visualizar o cadastro. Não vou ter acesso mais à atualização, não vou ter acesso a mais nenhuma informação por ali. Só visualização, tá? Todas as mudanças que a gente precisa fazer agora, então tá aqui, acompanhamentos, território. Então a gente vem ali e clica na ferramenta, ó, viria acompanhamentos, clicaria em território, e aí automaticamente ele nos redirecionaria para essa outra página que a gente tem aqui, onde tem então a questão de acompanhamentos do território, onde tem a unidade que eu sou responsável, a equipe que eu sou responsável, e aqui dentro desse quadrado que a gente circulou aqui tem as informações de busca. No outro mecanismo de busca a gente tinha vários filtros que a gente podia utilizar, como o nome do logrador, o endereço, o número da casa, né, que era importante, buscar pelo CEP, buscar pela micro, buscar pelo cartão do SUS ou CPF do responsável, todas essas informações. Por enquanto, elas estão limitadas então aqui, bairro, CEP, o tipo do logrador, né, que é rua, avenida, e o nome da rua propriamente, que é o logrador. Então, fazer a busca, tá? Uma novidade que a gente tem aqui agora, então, é que aqui embaixo, aqui, ó, tem todas as microáreas que pertencem à equipe, no caso, né? Deixa eu voltar aqui. Tem todas as microáreas que pertencem à equipe, aí tu gasta A1, A2, A3, A4, A5, A6 e as que são colocadas fora de área. E aqui embaixo, aqui, ó, pode ver que tem escrito filtros aqui, tá? Só que o que esses filtros são? Eles são só para casas que tem cadastro completo, incompleto, né? Então os filtros que tem aqui por enquanto não nos ajudam a fazer pesquisa de informações que a gente precisaria dos domicílios. Então a gente vai ficar muito mais restrito àqueles mecanismos de pesquisa simples ali. E aí, como a gente quiser acessar os domicílios e ter uma ideia mais geral de como é que eles estão, a quantidade de casas que a gente vai ter que selecionar as microáreas. Lembrando, pessoal, só vai aparecer as microáreas da equipe. Por exemplo, eu sou da equipe 3. Só vai aparecer as microáreas da equipe 3. Se eu fosse da 2, só da 2. Se eu fosse da 1, só da 1. Eu não consigo mais ter acesso aos endereços de outras. Por exemplo, as nossas equipes aqui tem uma rua que elas dividem. Uma rua é dividida entre 2, 3 pessoas e 2 ou 3 equipes, né? Aí se eu digitasse aqui, por exemplo, a rua ABC, que pertence à equipe 2 e à equipe 3, eu só conseguiria ver os endereços da equipe 3. A equipe 2 eu não teria mais acesso aos endereços. Eu não consigo modificar nada nos endereços deles. Somente o pessoal da equipe 2 pode fazer.
e o pessoal da equipe 3 pode mexer só nas casinhas da equipe 3. É uma coisa que eles mudaram agora. Antes a gente digitasse o endereço ali, a gente podia fazer qualquer tipo de mudança. Podia visualizar a casa, podia fazer mudança de território, mudança de cidadão, mudança de informações. Agora não, a gente ficou restrito somente às casas da nossa microárea, tá? Grande mudança que eles fizeram. Então a gente vai abrir agora aqui a questão propriamente das microáreas. Por exemplo, aqui, ó, se eu for selecionar a microárea número 1, que é a minha, vai ter as informações aqui, ó. Imóveis cadastrados com cadastro completo, 9 de 271, imóveis com cadastros atualizados são 76%, né, que é 206 de 271, e domicílios visitados no mês de junho. Eu estou gravando esses vídeos aqui no finalzinho do mês de junho, então não tem nenhuma visita nos domicílios. Mas Michael, tu não faz visita? Pessoal, eu faço as visitas, só que eu digito elas sempre depois que vira o mês. Eu não tenho o costume de digitar elas logo depois que eu faço as visitas, ou ao longo do próprio dia ali, eu anoto direitinho onde é que eu fui e digito depois, tá? Mas aí é um critério de cada um também. Então a gente pode perceber que aqui, ó, tem todas as ruas que eu atendo. Então eu atendo 6 ruas, são as ruas que eu visito, e pode ver que tem as informações aqui, ó, tem o nome completo, o CEP, tem informações de quantos imóveis tem ali e quantas pessoas cadastradas. Então, por exemplo, aqui, ó, 21 imóveis, 44 pessoas. Aqui, ó, 160 imóveis, 439 pessoas, que é a rua maior que eu tenho. E aí, se eu selecionar qualquer uma dessas ruas aqui, por exemplo, eu cliquei nessas setas aqui ou em qualquer parte em cima do nome delas aqui, vai abrir todas as casas que tem ali, quem é o responsável daquela casa, tá? Essa é a parte nova, então, que a gente tem. E aí, Michael, eu preciso fazer a inclusão de um novo domicílio, a atualização de novo domicílio, como é que eu vou fazer? Bom, pessoal, tem duas formas da gente fazer essa inclusão dos domicílios agora. A primeira delas, então, é a gente voltar um pouquinho na nossa página. Eu vou voltar ali, ó. E aí aqui, então, a gente tem a questão das informações e vai ter esse campo aqui escrito aqui, ó, adicionar imóvel, tá? É uma das formas que a gente tem para fazer essa adição, então, de novos imóveis. E aí eu vou clicar aqui em cima do adicionar imóveis, vai abrir o cadastro do imóvel e vai estar escritas as informações aqui em cima, ó. Salvar esse cadastro atualizará automaticamente o cadastro dos moradores envolvidos, tá? Então vai ter uma série de mudanças que vai ocorrer ali. Quem é o responsável por esse acompanhamento? No caso aqui sou eu, né? Que sou o Maico. Tem todas as informações do meu posto de saúde, a equipe, tudo. Caso eu quisesse, por exemplo, ocorreu o meu colega estava de férias, né? Estava período de férias e eu preciso fazer uma atualização no imóvel dele, ou eu preciso incluir um imóvel novo na microárea dele. E aí estaria aqui que eu sou o responsável pelas visitas, né? Eu clicaria então nessa setinha aqui de alterar responsável, tá? Clicaria nela, abriria todas as opções de ACS que tem na minha microárea. Por exemplo, eu poderia selecionar o agente da microárea 2, né? Eu estou fazendo o cadastro para ele porque ele está de férias, está de licença saúde, licença maternidade, aí pode ser várias as questões, tá? Aí aqui embaixo tem a microárea, né? Então eu selecionaria a 01, que é a minha, digitaria aqui 01, ele já preenche a data, o que é extremamente importante, né? Então, se fosse, ó, como a gente deu o exemplo do meu colega, eu colocaria a microárea deles e desceria a página. Descendo a página, então, a gente teria o quê? O mecanismo de busca das informações dessa casa, que no caso aqui a gente colocaria o CPF, digitaria aqui o CPF, daria pesquisar, ele puxaria todas as informações. O F, o estado, o município, o bairro, o tipo de logrador, o logrador, né, que é a rua. Só ficaria faltando preencher o quê? O número, porque ele não sabe dizer ao certo que número a gente está visitando ou cadastrando. Então a gente colocaria o número, ou se é um local que não tem número, a gente colocaria sem número. Complemento. Por exemplo, aqui a rua onde eu moro, ela tinha um nome antigo, então eu posso colocar esse nome antigo. Ou outra informação que seja complementar à rua, por exemplo, é condomínio, aí tu botaria ali, condomínio tal, né? Porque a gente tem o nome do logrador, por exemplo, condomínio Ana Maria, aí colocaria condomínio Ana Maria no complemento. Ponto de referência, aí se a pessoa tem alguma instituição, alguma coisa próximo de casa, aqui em casa eu poderia colocar aqui próximo à escola de ensino fundamental tal, né? Fica próximo, ou próximo da borracharia, próximo à igreja, né? Informações relevantes que a pessoa considere. Aí a gente seguindo nessa questão de cadastramento, a gente teria acesso às informações propriamente do imóvel, que aí são aquelas básicas que a gente estava acostumado a preencher antes. A ficha não mudou muito, teve essa repaginação, que é qual tipo de imóvel, é domicílio, é comércio, é terreno baldio,
é um ponto estratégico, no caso é cemitério, borracharia, ferro velho, depósito de sucata, garagem de ônibus, tem escola, creche, abrigo, tem uma série de informações ali. Se eu selecionasse o tipo de imóvel aqui, que é um domicílio, aí eu teria que dizer se é casa, se é apartamento, todas essas questões que a gente estava acostumado a fazer. Número de moradores que teria nesse imóvel, né, quantas pessoas residem ali, e a gente tem aqui também a questão propriamente de contato telefônico, a gente pode botar o contato da residência e o contato da pessoa. Aqui nas condições de moradias, então, a gente tem aquelas informações que a gente já estava sempre acostumado a preencher, né? Não vai mudar muito, que é qual a situação do imóvel, né? Ou posse da terra, se ela é própria, cedida, alugada, né? Ocupada, todas essas questões. Colocar se ela é urbana ou rural, se a gente preencher urbana, é apenas isso. Se colocar rural, ela vai perguntar qual é o tipo de ocupação que a pessoa tem, se também é própria, se é financiada, tudo. Número de cômodos, se a pessoa informou. Material predominante, no caso aí a questão é alvenaria com revestimento, é alvenaria, no caso é reboco. Alvenaria sem revestimento, é tábua, é madeira, todas essas questões. Como é que é o acesso até essa rua, né? É pavimentada, é chão batido, é questão de rio, é outra, né? O abastecimento da água, ele tem rede encanada até o domicílio, ele é através de cisterna ou poço que a pessoa tenha ou outro tipo. Como é que é essa água que é consumida? Ela é filtrada pela pessoa, ela é clorada, e no caso ela vem com tratamento do saneamento da cidade. Como é que é o escoamento do banheiro, né? Se ele é através de fossa séptica, se ele vai até o encanamento da rede de esgoto da rua. O lixo, se ele é coletado, né? Se passa um caminhão para recolher o lixo, se ele é queimado, se ele fica jogado a céu aberto. Então, todas essas questões. Se possui energia elétrica, se possui animais, aí tem a opção sim ou não. Tem aqui cachorro, gato, pássaro e outros, e a quantidade que for. Então, é basicamente como a gente estava acostumado a fazer no outro, tá? Aí agora vem a mudança mais significativa. Antigamente a gente colocava as informações num campinho único ali e adicionava as informações, né? Tipo, quem é o responsável, renda familiar, essas coisas. Agora a gente teve a mudança, que a gente vai ter aqui a parte de famílias e a gente vai estar escrito aqui, ó, adicionar família ao imóvel. Aí eu vou clicar em cima dessa partezinha, ele vai abrir essa informação aqui, ó, adicionar família ao imóvel. Aí vai perguntar número de prontuário, renda familiar, reside desde quando, né? Número de membros, que tem que ser o mesmo que a gente informou lá em cima, e quem é o responsável. Lembra que a gente viu ali que tinha aquela informação, cadastros incompletos, cadastros completos. Para a gente completar o cadastro de uma família, todas as informações que apareceram anteriormente e agora tem que ser preenchida. Por exemplo, eu preciso botar o número de prontuário, eu preciso da renda familiar, desde quando ela reside ali, o mês e o ano, o número de membros e o responsável, né? Caso a pessoa não queira fornecer alguma informação, por exemplo, não sei dizer quanto tempo eu moro ali, qual a renda familiar, a pessoa não quis informar, as pessoas ficam mais retraídas para poder informar essa questão. Não ocorre nenhum tipo de cobrança ou que possa ser feita por esses dados estarem incompletos, né? Só vai ficar aparecendo ali que eles estão incompletos, né? Então, aí fica a critério de cada um, depois com o tempo, e tentando conseguir essas informações para preencher. Mas, a princípio, eles normalmente não cobram nada pelos dados estarem incompletos, tá? E aí eu vou selecionar, então, aqui, agora, quem eu quero de responsável. Aí eu vou clicar aqui no campinho onde diz pesquisa por nome, CPF ou cartão do SUS. E aí eu digitaria ali o nome da pessoa que eu quero, né? Eu me selecionei. E eu daria um salvar, tem um salvar ali embaixo, eu salvaria, aí ficaria assim, ó. Aí a gente voltaria para aquela página anterior, onde a gente tem o que então? Teria a questão de famílias, onde tem a questão do adicionar família ao imóvel, que no caso eu já mencionei, então eu estou aqui, ó, família de Maicon, o responsável familiar sou eu, né? Tem as minhas informações aqui, aí teria aqui, ó, número de prontuário, renda, reside desde, não coloquei. E como eu faço para adicionar outras pessoas, eu viria aqui no campinho adicionar cidadão à família, tá? Clicaria ali e aí abriria a possibilidade, ó, adicionar um cidadão à família. Eu clicaria aqui no pesquisa nome, CPF ou cartão do SUS, pegaria as informações, né? Apareceria a pessoa, selecionaria a pessoa e viria aqui em salvar, ó, aí salvaria, aparecia as informações da outra pessoa que eu também quis incluir. E o que eu faria? Se fosse apenas essas duas pessoas, eu iria lá em salvar. Michael, são 10 pessoas. Eu vou fazer esse mesmo processo sempre. Vou vir no adicionar o cidadão à família, vou pesquisar o cidadão, vou selecionar ele, vou salvar. Vai aparecer aqui. Vou fazer isso. Até completar todos os membros da casa. Completou todos os membros da casa,
O que a gente vem e faz? Vai ali e clica em salvar. Pronto, está salvo. Essa é uma das formas que a gente tem para fazer. Só que agora a gente tem outra forma também que a gente pode fazer esse cadastramento, tá? Que aí é basicamente o mesmo processo, só que a gente tem uma questão que já vem pré-preenchido. Por exemplo, aqui ó, eu selecionei a rua 25 de julho aqui, cliquei no sinalzinho que tinha ali, que estava viradinho para baixo, ele ficou virado para cima, ele expande todas as casas que tem. E aí eu vou rolar a barrinha de rolagem aqui até o final e vai estar escrito aqui, ó, vai ter aqui ó, mais cadastrar imóvel. Aí o que acontece? Lá eu cadastrei uma rua, né, que eu selecionei e aí ela criou, apareceu uma nova rua naquelas listinhas que a gente tinha ali, ou vai aparecer um novo endereço dentro das que já existem, tá? Mas se eu já quero as informações pré-preenchidas, por exemplo, desse endereço aqui, eu clicaria em cadastrar o imóvel. E aí o que acontece, ó, eu já venho com a informação da microárea preenchida, a data também vem preenchida e já vem as informações do CPF, do CEP toda. Então puxa todas as informações daquela rua já. O estado que ela fica, a cidade, o bairro, né, o nome, o tipo de logradouro, só faltaria preencher número e complemento e ponto de referência se tivesse, tá? Aí já está tudo preenchidinho, eu passaria para outra questão. Aí viria a parte que eu teria que preencher. Qual é o tipo de imóvel, o tipo de domicílio, número de moradores, os telefones de contato, as condições da moradia, como a gente viu anteriormente ali, também teria que ser preenchido. Aí teria as informações de como adicionar a família, então eu clicaria no botão de adicionar a família, selecionaria as informações aqui, selecionaria a pessoa que era o responsável, apareceria ela aqui, eu viria em adicionar cidadão, né? Se tivesse mais alguém que morasse, por exemplo, se fosse só eu viria em salvar, são duas pessoas, aí eu vou no botãozinho cinza aqui de adicionar cidadão à família, adiciono mais um. Maicon, são 8 pessoas, vou lá e adiciono essas outras 7 pessoas. Eu clicaria em salvar, então, feito isso, ela voltaria, né? No caso aí a casa seria cadastrada e apareceria nos endereços ali que a gente tem da ruazinha ali. Feito isso tudo, então, pessoal, eu teria salvo as informações ali, né? Então, o endereço seria colocado no seu lugarzinho de origem aqui. Por exemplo, eu sou um ACS novo, fui contratado agora recentemente, a minha microárea não existe, ou nunca foi cadastrada, né, no caso, e eu preciso cadastrar. O que eu vou fazer? Não vai ter essas informações aqui de todos esses endereços, então eu vou ter que adicionar os endereços através daquela primeira parte que a gente visualizou, para incluir pelo menos um endereço. Aí depois eu poderia usar essa segunda forma que a gente viu aqui de informações pré-preenchidas, tá? E aí, por exemplo, quando eu abrir aqui as informações dos endereços que eu tenho, eles vão estar em ordem numérica, do menor para o maior. Por exemplo, se eu tenho uma casa que é A, B e C, normalmente o A, B e C eles vão estar no final, tá? Porque eles não consideram essa informação de letras, eles só utilizam os números. Então, por exemplo, eu tenho a casa 110, 120, 130. Aí a 140 é A, B e C. Aí, por exemplo, 140 vai estar no lugar normal, a casa A, B e C vai estar lá no final, por exemplo, depois das 600. Então, ele vai estar nessa ordem. É só cuidar essa informação, porque por exemplo, eu preciso fazer uma edição na casa 175B. Só que eu abro aqui, procuro as informações e acho a 175 e a 176 depois. Cadê a 175B? Pensei, puxa, não tenho cadastro, vou ter que adicionar uma casa nova. Vou lá e adiciono uma casa nova. O que eu vou estar fazendo? Gerando uma inconsistência. Então, quando a gente for pesquisar um endereço aqui agora, como a gente não tem os mecanismos de pesquisa, que eu espero que eles reincluam esses mecanismos de pesquisa por CPF ou cartão do SUS ou nome do responsável e número da casa também, a gente precisa ter esse cuidado de que vai fazer uma atualização, vai incluir um cadastro, de verificar se já não tem aquela casa para não duplicar as casas e consequentemente gerar inconsistência. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, ele tratou sobre essa questão de mudanças então na forma da gente fazer o cadastro domiciliar. Ele parece mais chatinho de fazer assim, porque a gente não se acostumou ainda, mas conforme a gente vai se acostumando com essa mudança, vai começando a fazer essas atualizações, essas inclusões de cadastro, ele vai se tornando mais, a gente vai tendo um entendimento dessa função um pouco melhor, tá? E eu acredito que futuramente novas versões e novas atualizações vão trazer mudanças muito significativas e essa parte de acompanhamentos aqui vai se tornar uma das principais ferramentas do eSUS, tá? Então, pessoal, a gente tem duas formas de fazer esse cadastramento, tá aqui no vídeo, né? O pessoal pode olhar pausadamente,
tiver alguma dúvida, pode deixar na seção dos comentários aqui, que a gente está sempre observando e comentando também. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima.